Roraima. O projeto foi desenhado para alcançar tanto imigrantes quanto brasileiras e brasileiros, entendendo que essa conexão, essa integração intercultural é algo muito importante para a promoção da saúde mental. Mas o que significa, então, fortalecer as capacidades? A gente não tem a pretensão de substituir os sistemas já existentes, os serviços, as redes, sejam elas redes formais de serviços ou redes informais, redes comunitárias. A gente parte do entendimento que é fortalecendo essas redes, aumentando a capacidade dessas redes, pessoas, instituições a responderem aos problemas de saúde mental, que a gente vai conseguir, de fato, promover a saúde mental e o apoio psicossocial. Então, a ideia do projeto é justamente poder fortalecer a rede de saúde para que os profissionais estejam qualificados e tenham capacidade de promover o cuidado para pessoas com problemas de saúde mental. A gente pretende fortalecer as redes sociocomunitárias, as redes das pessoas, né, das famílias, da comunidade, e assim a gente espera que a saúde mental e o bem-estar psicossocial sejam promovidos por meio das atividades do projeto. Pode passar, por favor? Próximo. Então, no campo humanitário, existem uma lógica, um certo entendimento de que a promoção de saúde mental e o apoio psicossocial ele pode se dar em diferentes níveis. Ele pode se dar desde o nível mais básico, como vocês podem ver na base dessa pirâmide, em que os serviços básicos são oferecidos para a população, serviços de segurança, de saneamento, como eu já havia falado, a educação, acesso à renda, enfim, a alimentação. A gente entende que atividades que estão nesse nível da pirâmide podem promover a saúde mental, como também nesse segundo nível, como vocês podem ver, um tipo de atividade que possa fortalecer os apoios comunitários e familiares. Então, nesse nível da pirâmide, a gente tem uma série de atividades onde se incluem os grupos de ajuda e suporte mútuo, ações de primeiros cuidados psicológicos para as pessoas, de acolhimento para as pessoas, espaços amigos da criança, enfim, uma série de atividades que se encontram nesse nível da pirâmide. Um outro tipo de apoio que também é trabalhado em emergências humanitárias é justamente o fortalecimento dos apoios não especializados, quer dizer, da rede de saúde, da rede intersetorial, de profissionais que não têm essa especialização de trabalhar na saúde mental, mas que têm a capacidade, que podem promover a saúde mental e cuidar de pessoas com problemas de saúde mental, principalmente que a gente chama os profissionais da rede de atenção primária. E, no último nível, estariam os serviços especializados, que seriam os serviços tipo do Centro de Atenção Psicossocial, ou serviços especializados para promover o cuidado a pessoas que têm necessidades, mesmo problemas mais graves na área da saúde mental. Então, a ideia aqui é que nem todas as pessoas vão precisar de serviço especializado. Se a gente conseguir criar atividades e programas, né, que estejam aí centrados nesses 3 primeiros níveis, primeiro, nível básico de segurança, fortalecimento dos apoios comunitários e dos apoios não especializados, a gente já vai prover bastante cuidado e promover a saúde mental. Então, essas caixinhas que vocês veem do lado direito são as atividades que o projeto da OPAS se propôs. Pode voltar, por favor? Nós desenhamos um projeto, basicamente, que está situado nessas 2 camadas da pirâmide e que a gente tem como objetivo fortalecer, então, as capacidades da rede de atenção primária. A gente fez isso por meio de oficinas de capacitação a profissionais da rede de atenção primária e também da rede de atenção psicossocial. E um outro tipo de atividade que a gente tem desenvolvido foram também atividades para fortalecimento dos apoios comunitários, através de também oficinas de capacitação com lideranças comunitárias, migrantes e brasileiros. E daí a gente tem 2 tipos de atividade que a gente vem implementando.
os grupos de ajuda e suporte mútuo e atividades de promoção de saúde mental de crianças e adolescentes. Então, esse é um pequeno contexto do projeto para que a gente possa entrar aí nesse tema dos grupos de ajuda e suporte mútuo. Próximo, por favor. Que são dispositivos que têm sido bastante utilizados em emergências, né, humanitárias, justamente porque não necessariamente todas as pessoas que se encontram em algum contexto de emergência humanitária ou de crise humanitária, elas vão necessitar de um cuidado especializado. E como os recursos são limitados, seria muito difícil de dar um cuidado individualizado para cada pessoa. Então, a ideia também dos grupos é que a gente possa abarcar o máximo número de pessoas possíveis e que essas pessoas possam também se apoiar. Pode passar, por favor? Bem, no projeto, a gente tem... aqui é uma linha do tempo do projeto, né? A gente começou a oficina de capacitação em janeiro de 2020, a primeira oficina de capacitação para lideranças comunitárias. Dali, a partir de todo um processo, foram identificadas 22 lideranças para atuarem como facilitadores de grupos de ajuda e suporte mútuo. A gente fez uma segunda capacitação, então, para planejamento das atividades em março, e a partir de março e abril a gente começou a implementar tanto atividades de prevenção à Covid e comunicação com a comunidade, como também os grupos de ajuda e suporte mútuo propriamente ditos. Vocês vão, daqui a pouco, escutar um pouco mais sobre como que eles estão sendo implementados. Próximo. Bom, os grupos, eles estão acontecendo, eles originalmente foram pensados para acontecer em locais da comunidade, em serviços ou associações, centros comunitários, enfim, até igrejas ou centros religiosos, mas devido à pandemia da Covid-19, a gente precisou adaptar todo o nosso planejamento, então eles estão sendo, no momento, realizados em 6 abrigos, em uma ocupação. Também tem grupos sendo realizados online e também num projeto que faz parte da UFR, da Federal de Roraima, né, de abrigamento para pessoas imigrantes, sobretudo imigrantes. Próximo, por favor. Os grupos, a gente mapeou aí diferentes tipos de temas, né? Então, a gente já conseguiu implementar, desde entre março e abril, vários grupos, alcançando aí um número de 220 pessoas, e grupos com temas diferentes. Grupos para madressolas, para pessoas ou familiares com problemas de uso de álcool, para mulheres em situação de violência, para que as pessoas possam falar também da experiência de imigração, para familiares de pessoas com deficiência, pessoas com enfermidades crônicas, grupos também que têm abordado o tema do estresse devido à pandemia de Covid, grupos para pessoas que estão com sofrimento intenso ou tristeza, né? Pessoas com enfermidades e deficiências, e grupos também para pessoas que estão em processo de luto e perderam algum ente querido, estão em processo de luto. Pode passar, por favor. Próximo. Em linhas gerais, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente vai seguir agora para a apresentação do professor Eduardo e da Marcela, e depois dos facilitadores. Então, eu concluo aqui a minha fala, e após as apresentações, a gente vai ter um momento de uma roda de conversa, para perguntas e esclarecimentos. Obrigada. Bom, minha vez de compartilhar a tela, né? Um minutinho, gente. Espera aí. Vocês estão vendo? Tá certinho aí? Tá. Então, vai me dando, vai falando, tá, Eduardo, para eu passar. Tá, então, boa tarde a todos. Eu me chamo Eduardo Mourão Vasconcelos, sou aqui do Rio. Estou como um supervisor de grupos de ajuda mútua nesse projeto da OPAS. E nós vamos falar um pouco sobre
a metodologia propriamente, né? O que são esses grupos, como é que eles surgiram e quais são os seus efeitos. Pode passar. Eu sou Marcela, então, só para já aproveitar essa apresentação, Marcela, porque a gente vai fazendo esse bate-bola na apresentação, então eu não estou me vendo, porque como eu compartilho a tela, eu não vejo mais, mas acho que vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Isso. Então tá. Eu Isso sou aí. Marcela, sou psicóloga, né? Estou nesse trabalho junto ao Eduardo, aqui da OPAS, como supervisora dos grupos que estão acontecendo, que a Catarina acabou de apresentar. Então, está aqui, essa é a foto de nossa apresentação, nossa capacitação. Podemos passar. Então, onde é que começa essa ideia, pelo menos no Brasil? Começa lá nos anos 70, ainda sob o governo militar, principalmente a experiência de educação popular do Paulo Freire nos ensinou muito, e também o trabalho das comunidades eclesiais de base naquele momento, e todos os movimentos sociais que faziam esse trabalho de base junto à população mais oprimida do país. Pode passar. Mas essa metodologia ela tem também uma experiência internacional. Pode passar. Na verdade, os grupos de ajuda mútua são inspirados nos Alcoólicos Anônimos, que vem desde 1935, e na década de 70, no norte da Europa e nos Estados Unidos, os usuários de serviços de saúde mental, eles se apropriam dessa ideia do grupo de ajuda mútua dos alcoólicos, mas fazem uma troca mais aberta de experiência, em roda, né? Também com muita atividade de suporte mútuo, que são atividades culturais, atividades de trabalho, de socialização, com educação popular, defesa dos direitos deles, e aí caem também no ativismo antimanicomial, ou seja, na luta pela reforma psiquiátrica, e vira um movimento social próprio. Esse aqui é um material lá da Inglaterra, da cartilha dele de benefícios sociais para as pessoas com transtorno dessa época. Pode passar. Um exemplo de grupos de ajuda mútua são esses dos ouvidores de vozes. São grupos que foram criados na década de 80 que trocam a experiência de como é lidar com as vozes. Hoje, esse movimento está em 32 países, inclusive temos também no Brasil. Pode passar. Depois, essa experiência de organização dos usuários foi assumida pelos profissionais de saúde mental e virou uma abordagem própria chamada de reabilitação psicossocial, principalmente nos países de língua inglesa e no norte da Europa, e virou uma associação internacional. E eles trabalham muito com uma coisa que eles chamam de recuperação, ou o termo em inglês é recovery. Pode passar. Então, como é que surge isso? Eles surgem com a ideia do movimento de deficientes físicos. Você pode ser um cadeirante, você não vai ter curado, por exemplo, um problema na coluna, mas você pode ter uma vida muito ativa, cheia de significado, desde que as condições para acessibilidade sejam dadas. O movimento de direito civil nos Estados Unidos também participou muito disso, e tem muita pesquisa que sustentou a ideia de que o processo de recuperação depende principalmente de oportunidades de educação, de trabalho, moradia e de atividades de ajuda mútua. E essas atividades não precisam, vamos dizer, a pessoa melhorar os sintomas, mas eles já podem entrar e essas atividades ajudam e impulsionam o processo de recuperação. Pode passar. Então, a ideia de recuperação é de que a pessoa pode ter um transtorno, um sofrimento mental, mas ele pode passar por um processo muito ativo, pessoal, de vida, de aprender a lidar com o transtorno mental, com o sofrimento, e esse é um processo muito particular de cada um. É também um movimento social de usuários e familiares da saúde mental, e virou, na verdade, uma política de assistência, né, para a área de saúde mental,
para a área de usuários de drogas, para quem está dentro das penitenciárias, né? E é muito interessante que as pessoas que passaram por essa experiência, eles viram trabalhadores de suporte de pares, né? Ou seja, em vários países, essas pessoas são assalariadas, viram trabalhadores da rede de saúde mental e que vão trocar experiências nos grupos de ajuda mútua, fazendo atividades sociais, de suporte mútuo, etc. E vira uma política, na verdade, virou uma política de saúde mental para muitos países. Pode passar. Em 2007, a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, transformaram, quer dizer, esse dispositivo de grupos de ajuda mútua como um dispositivo de saúde mental para situações de emergência humanitária. Isso que a Catarina colocou lá. E esse é o manual que foi, vamos dizer, provido pela ONU e suas organizações nesse ano de 2007. Pode passar. Então, no Brasil, se a gente for pegar, essa ideia começa lá com os movimentos populares na década de 70, com o movimento antimanicomial, e as primeiras associações de usuários e familiares de saúde mental, né? E depois começa a publicação dos primeiros artigos. Pode passar a partir de 97. Em 2005 é que começam os primeiros projetos concretos aqui no Brasil, e a gente começou aqui no Rio, né? Nós fomos, vamos dizer, o projeto nosso de pesquisa foi aquele que começou a sistematizar essa experiência em 2008 com projetos piloto. E pode passar, e esse projeto, então, foi adotado pelo Ministério da Saúde, né? Ele que patrocinou, inclusive, as nossas publicações, esse manual. Esse manual está disponível vamos dizer, é só colocar o título na internet que vocês podem fazer o download para baixar toda a publicação. E depois investimos no Rio de Janeiro, Campinas, São Bernardo do Campo, São Paulo, Alegrete, no Rio Grande do Sul, no Piauí e em Brasília também. O nosso manualzinho também de Boa Vista está disponível para quem quiser receber. É só colocar o e-mailzinho ali no chat, que depois a gente envia também o nosso manual para o texto de migração. Tá? É só colocar o e-mail ali no chat, à direita, no chat, você coloca o seu e-mail e pede, quero receber o manual. Pronto, pode passar. Então sou eu, né, Eduardo? Objetivos. Vai a Marcela que vai falar isso. Então, gente, a partir de todo esse percurso de sistematização dessa metodologia, o que a gente conseguiu reunir e está trazendo aqui para vocês um pouco dos objetivos dos grupos de ajuda mútua, né? Então, na medida em que as pessoas se encontram nesses grupos para falarem as suas histórias, para narrarem as suas histórias, né? Então, terem essa oportunidade de falarem de si e viverem essa experiência de acolhimento, né? De um espaço protegido para serem ouvidas, né? Para trocarem apoio emocional e para terem suas falas reconhecidas, né? Sua participação, sua presença reconhecida. Então, esse é o primeiro, né? Talvez o mais claro objetivo do grupo de ajuda mútua, esse encontro em que as pessoas falam de si e ouvem, né, os seus pares. E aí, na medida em que essas trocas acontecem, né, cada um vai se tornando, e principalmente os facilitadores, vão se tornando exemplos, modelos, né, concretos de superação, né, de esperança, enfim, porque estão vivendo, porque podem falar, podem em ato, né, mostrar essa experiência que o Eduardo estava falando, né, de conquista de um lugar na vida, de uma vida com sentido, de uma vida ativa, né? Então, essa própria experiência da troca, né, vai despertando esperança, movimentos de autoestima, de empoderamento, de autonomia.
O próprio encontro do grupo também, né, busca fomentar esse espaço de formação de laços de amizade, às vezes de laços de amor, né? Então, né, é uma possibilidade de recriar uma rede de apoio social, né, e combater essa tendência ao isolamento. No grupo também acontecem trocas de informações e trocas de experiências de como lidar com os desafios comuns, né, que aquele grupo compartilha, né? Então, cada grupo, né, é marcado por essa experiência da mutualidade, as pessoas que, assim como a Catarina bem apresentou no início, né, os grupos são organizados em torno de perfis, né, de temas comuns, né, buscando justamente essa troca de informações e de experiências, né, uma busca comum também de estratégias do que a gente chama de suporte mútuo, que é esse extrapolar do espaço da reunião, né? Então, essa experiência de ganhar a cidade, né? E desenvolver juntos estratégias, atividades de lazer, de esporte, cultura, atividades sociais de todo tipo, né? Também laborais, também, né, no sentido da moradia, educação, saúde, assistência social. Então, a ideia é explorar as oportunidades da cidade para fora dos serviços. E aí, também nessa dinâmica, né, do grupo e a experiência do grupo, vai desenvolvendo também uma possibilidade de reelaboração da relação dos participantes, dos facilitadores, dos participantes com os serviços e com os profissionais. Né? A gente está falando aí do contexto da nossa história, assim, né? Do campo da saúde mental, que a gente tem visto é que essas experiências de ajuda mútua, elas vão possibilitando que, de um lugar de crítica, de reivindicação, de distanciamento, de uma aridez nas relações entre participantes e profissionais e serviços, isso vai caminhando para uma construção conjunta de estratégias comuns, de vínculo, de uma aproximação, de uma cooperação, né, de ações. Por quê? Tem alguém com o microfone ligado aí, vou lembrar. Por quê? Puse um bloqueio aí e não sei como quitar o bloqueio. Isso se arregla. Espérate. Por favor, gostaria de pedir a todos que coloquem o telefone no mudo e aproveitar também um recado que a gente tem recebido para os expositores falar um pouco despacito, para todos compreenderem, por favor. Sim. Marcela, seu microfone está desligado. Marcela, seu telefone... Aí. Então, agora... Espera aí. Voltei? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Volta a inserir lá. Isso. Então, eu estava falando dos objetivos dos grupos. A gente falou do objetivo de acolhimento, apoio emocional, reconhecimento da importância de cada um no grupo, a dimensão da inspiração, de cada um ali, especialmente os facilitadores de grupo serem modelos de superação, de esperança, né, de uma vida ativa, de uma vida com sentido, de um empoderamento, um protagonismo. Também o grupo como uma oportunidade de sociabilidade, né? Então, de uma criação, uma recriação, reativação
de uma rede de apoio social, a possibilidade de fazer novos amigos, companheiros, dentro e fora do grupo, a troca de informações e de experiências de como lidar com os desafios que o grupo compartilha, que as pessoas do grupo compartilham, né? E então essa busca comum, né? essa construção comum a partir das trocas de informações e experiências, da troca de estratégias de lida, da troca de estratégias de luta, né? Luta contra a discriminação, a defesa dos direitos, participação social, militância, né? A busca de a construção de estratégias do que eu chamo, do que falei aqui de suporte mútuo, que são atividades que extrapolam os grupos, mas estão interligadas, né? São atividades de lazer, de esporte, cultura, trabalho, moradia, educação, que amplia, né, o campo de atuação da reunião do grupo para a cidade, para o território. E aí a gente tem esse esquema das estratégias de empoderamento, né, desse sentido do protagonismo, da ação social, em que as estratégias, a gente bota esse esquema para ficar claro como que uma coisa afeta a outra, né? O sentido da interdependência entre essas diversas estratégias que a gente observa, que acontecem, que operam, né, a partir dessa ideia dos grupos de ajuda mútua. Então, o cuidado de si, a ajuda mútua, o suporte mútuo, defesa dos direitos, militância, participação social, uma coisa interligada, interconectada com a outra, né, tendo como vetores, né, nessa linha do tempo, né, da vida de cada um, o processo de recuperação, né, a possibilidade nesse processo de dar sentido à sua própria experiência, né, construir as suas narrativas, né, sobre o seu percurso de vida, sobre a sua existência, relação com o transtorno, com a experiência, né, que estiver mobilizando aí para esse encontro do grupo. Então, é um desenho, né, de como essas coisas todas se afetam, se conectam. E que está no nosso manual, que está na apostila do trabalho que está acontecendo em Roraima. E aí, Eduardo, quer falar um pouquinho do Manual de Direitos e Deveres? Tá bom. E para essa parte da defesa dos direitos, nós temos um manual próprio que foi patrocinado pelo Ministério da Saúde, que é uma publicação também que quem quiser fazer o download, baixar no seu computador, é só botar esse título aí lá no programa de busca que vocês vão ter acesso, tá? Pode passar. Depois a gente pode disponibilizar, né, todos esses links, enfim. Tá. Então, bom, como é que funciona? A gente falou dos objetivos dos grupos de ajuda mútua. E aí, como é que funcionam esses grupos, né? A partir desse modelo que foi sistematizado ao longo dos últimos 12 anos aqui no Brasil, né? E que a gente falou que já está em tantos lugares, né? Do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, enfim, Roraima. Então, os grupos, no campo estrito da saúde mental, a gente tem vivido, mas também em outros campos. Aqui, também na experiência da migração, também é possível a gente ver isso. Os grupos são separados para usuários e para familiares, justamente para a gente poder contemplar aquela ideia que falamos da paridade, da mutualidade. Quer dizer, então, né, cada grupo tem a privacidade, quer dizer, os usuários têm a privacidade, têm a possibilidade de falarem sobre suas experiências da maneira que quiserem, como quiserem, e serem ouvidos pelos seus pares. Os familiares também, especialmente os familiares, podem falar muito abertamente com seus pares
sobre a experiência de sobrecarga do cuidado, né? Então, a gente tem vivido, a gente tem compreendido que é importante que cada grupo tenha essa privacidade. Agora, isso não significa que esses atores, né, usuários e familiares, por exemplo, não possam se encontrar. Eles podem também ter momentos de encontro, de reuniões conjuntas, porque também, né, poder ouvir essas diferenças e poder ouvir também ajuda muito, né? Então, a gente tem experiência muito grande no Rio de Janeiro, por exemplo. A Nádia é uma facilitadora familiar, está aqui participando e sabe bem como é a experiência de fazer reunião, né, de grupos de usuários e familiares, tanto para grupos de ajuda mútua quanto nas demais atividades, né, as atividades de suporte mútuo, de defesa de direitos, de militância. Então, usuários e familiares atuam juntos em várias etapas desse processo de ajuda e suporte mútuo, né? Então, eu vou tentar falar devagar de novo, porque eu vou me empolgando e vou acelerando. Os grupos são facilitados por 2 lideranças. Isso também é uma coisa que a gente percebeu que é muito importante, né? Então, essas lideranças, a partir de um processo de capacitação, né? De coordenação de trabalho, de supervisão, de formação permanente, né? Elas trabalham em dupla, né? Coordenando os grupos, e isso faz com que elas tenham mais estabilidade, segurança, ainda mais no início do trabalho, né? Os facilitadores se sentem mais seguros, vivendo, inclusive, essa paridade na facilitação do grupo, né? São muitos níveis de experiência de par, né? Então, essa dupla de facilitadores também possibilita que, se durante uma reunião do grupo, algum participante precisar de uma atenção individualizada, né? Estiver vivendo um momento mais delicado, precisar de uma atenção mais individualizada, um dos facilitadores pode prestar esse apoio, às vezes sair da sala com ele, e o outro continua a reunião. Também a gente sabe que imprevistos acontecem e um dos facilitadores podem faltar, né? Precisar faltar. E a reunião pode acontecer se o outro facilitador puder fazer. Então, a gente foi percebendo que a dupla de trabalho favorece, né, todas essas possíveis acontecimentos, né? E sustenta justamente a regularidade, pode sustentar a regularidade das reuniões, que é uma coisa muito importante também. O compromisso, né? A cadência do trabalho, a cadência dos encontros. Isso faz diferença nessa adesão do grupo, né? No andamento do trabalho. E aí também temos variados tipos de reunião, né? A gente tem os perfis de grupo e também cada reunião pode ter um tema. A gente sabe que tem a gente gosta de falar, eu e Eduardo, né? Na reunião do tipo feijão com arroz. Eu esqueci como é que é o tipo de comida venezuelana que a gente brincou. Hein, Eduardo? Você lembra? Frijoles. Frijoles. Que é, assim, aquela reunião que acontece com os temas do cotidiano, do dia a dia, né? Que cada um fala como está se sentindo, traz os elementos da rotina do cotidiano. Mas, às vezes, é possível combinar também temas especiais para uma reunião, né? Trazer convidados, algum profissional, algum participante de um outro grupo, né? Que possa vir falar da experiência. Enfim, então, só para saber que essa construção dos tipos de reunião, dos temas de reunião, também vai se dando na cadência do trabalho. As reuniões têm uma duração média de 2 a 3 horas, né? Um tempo bom, né, de todo mundo poder falar, dessa comunhão poder acontecer, né? E a gente sempre gosta de sugerir que as reuniões sejam feitas, desenvolvidas no território, na comunidade, né? Para além dos espaços institucionais, né? Embora a gente também
né, tenha reuniões acontecendo dentro das instituições, e é muito potente, é possível também, mas a ideia, né, a própria metodologia, como a gente falou, né, a proposta desse dispositivo de grupos é poder favorecer essa circulação pela cidade, né, essa atuação social. Então, por isso, né, a gente sugere que as reuniões sejam feitas na comunidade. E como a gente falou, a gente estava falando assim, né, muito dos usuários e familiares, esse campo, essa terminologia do campo da saúde mental, mas a gente tem, né, toda essa experiência que o Eduardo estava apresentando, mostra que é uma metodologia muito flexível, elástica, aplicável em situações de fragilidade existencial, né? Então, com pessoas para pessoas e seus familiares, pessoas atingidas por alguma situação de fragilidade e seus familiares e cuidadores. Então, deficiências, doenças crônicas, vítimas de violência e tragédias, emergências humanitárias, migrantes, vivências comuns de alguma situação estressante, pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool, de drogas, enfim. E aí a gente tem a nossa experiência, né, reúne, fala da inserção desses grupos em contextos como a partir, né, dentro do contexto da rede de atenção psicossocial, mas como a gente falou, com a realização das reuniões preferencialmente na comunidade, fora dos serviços, na atenção primária em saúde, junto às estratégias de saúde da família, em associações de usuários e familiares, movimentos sociais populares, de forma voluntária ou por meio de organizações não governamentais, e por agências em situações de emergência humanitária. Eu queria só voltar um pouquinho, que eu acho que quando a gente fala nessas agências em agências humanitárias, a gente tem essa expectativa de que, em Boa Vista, que essas agências já manifestaram interesse e viram que essa metodologia de grupos funciona e que vocês possam se apropriar desse dispositivo para continuar o trabalho depois que a OPA sair. Então, a gente tem essa expectativa e queremos trabalhar nesse sentido. Pode continuar, Marcelo. Então, agora, Eduardo, te convido também aí aqui, falando comigo, se me escapar alguma coisa, né? Porque, gente, que nós vamos ter que ser mais rápidos aqui por causa do... Então, deixa eu falar rapidamente assim, quais os efeitos que a gente sente nos grupos. Então, ele promove a livre expressão e o desabafo, em espanhol é desarrogar-se ou dessalgar-se. Dessalgar-se. Dessalgar-se, e o acolhimento e apoio emocional. Ele ajuda a diminuir o isolamento social, né? E esse aprender essas regras de convivência também, cria novos vínculos. A partir do grupo, a gente nota uma transformação da autoestigma, ou da autodiscriminação para a autoestima, em que as pessoas aprendem a valorizar suas próprias experiências, né, como pessoa, e aos poucos ganhando maior autonomia. Há um processo de desdramatização, de compreender os sintomas, os efeitos do sofrimento em si mesmo e nas pessoas, né? E aí as coisas não viram, deixa de ser essa coisa tão dramática. Aprende a lidar em quem que se trata com medicamentos, a melhor trabalhar com os medicamentos, com os efeitos colaterais, saber negociar com o médico a dosagem certa, e há uma diminuição dos sintomas. Para pessoas com transtorno mais grave, eu diria, não há um processo. Pedimos para quem entrar, desligue o microfone, porque senão interfere aqui.
Então, E, ao Dayana, mesmo eu tempo, havia a pergunta da Dayana, a gente pode compartilhar, sim, esses slides, viu? nós podemos compartilhar. Isso, E aí é isso. só pedir que a gente compartilha com vocês, além dos slides, também o próprio material, que foi o material de apoio para a capacitação. E ajuda a desenvolver estratégias de lidar com maior competência, pode passar. E ajuda as pessoas nessa busca de oportunidades sociais, educacionais, de trabalho. Agora nós vamos ter facilitadores participando também aqui da live, então eles vão experimentando papéis sociais mais valorizados e vão tendo maior participação nos serviços e nos movimentos sociais. E os serviços também vão ajudar, que tem esses grupos, eles vão aperfeiçoando, os trabalhadores vão aperfeiçoando esse acolhimento e as demandas dos usuários e de seus familiares. Pode passar. Agora, Eu acho importante falar isso aqui, Eduardo, dos efeitos a médio e longo prazo. Sim. Os efeitos não são imediatos. O processo, cada um tem seu tempo, mas é um processo gradual de recuperação, de empoderamento, de maior autonomia, de se sentir melhor. É uma construção de uma nova forma de estar na vida. Isso leva tempo, né? Mas eu acho importante dizer que tem efeitos que são bastante imediatos, que a gente observa muito, né? No início do trabalho já desperta essa diminuição da angústia, né? Da ansiedade, do isolamento, né? Então é muito frequente a gente ouvir esses primeiros sinais, né, de efeito do trabalho. Então pode passar. Então, os principais, estamos terminando agora. Nós temos os principais atores, os facilitadores de grupo, os participantes dos grupos. Nós temos os apoiadores, que são muito importantes, são profissionais de saúde, saúde mental, assistência social, as organizações não governamentais, agências humanitárias. Esses apoiadores, eles participam com infraestrutura para reuniões, eles apoiam as atividades, apoiam os facilitadores, articulam com a coordenação do projeto, com a supervisão e com a rede de serviços públicos, essa articulação dos grupos junto às redes. A gente acha fundamental, numa cidade, ter uma coordenação local, né? Então, isso pode se dar pela rede de saúde mental, mas pode se dar também por uma agência humanitária que assume esse projeto, se responsabiliza e articula esses outros atores, e tem a supervisão local, que são profissionais que têm experiência de trabalho em grupo, que assumem, junto com a coordenação, a responsabilidade de ter reuniões regulares. A capacitação para metodologia de grupos, de ajuda mútua, é curta, mas o mais importante é esse processo de educação permanente em que se reúnem os facilitadores com os apoiadores, com a coordenação, e vão trocando experiência. Nós estamos fazendo isso via online nesse período da pandemia. Tá? E aí pode passar. A gente não acha que o grupo de ajuda mútua substitui serviços. Né? Na verdade, ele tem o seu nível dá o seu nível de suporte, mas isso não significa que as pessoas que requerem uma atenção mais especializada em saúde mental tenham também esse atendimento. Né? A gente acha que os facilitadores devem ser vistos como trabalhadores de suporte de pares, devidamente contratados, ou recebendo ajuda de custo, ou bolsa, ou no Rio de Janeiro, eles são contratados com contrato CLT e tem que ter a capacitação, mas também essa atuação dos facilitadores é feita como um programa de emprego protegido. Cada facilitador tem as suas características, isso tem que ser levado em conta, tem seus problemas, e isso tem que ser administrado, muito bem administrado pela coordenação local e pela supervisão. Né? E esse
profissional apoiador é fundamental em cada rede de serviço ou em cada serviço, né? Eles participam também da atividade de supervisão e educação permanente. Pode passar. Vou pedir para vocês irem encerrando, por favor. Já encerramos. Opa, Tá bom, maravilha. Bom, desculpe durar um pouquinho mais, tá? Um abraço, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, gente. Estamos aqui para qualquer dúvida. Deixa eu tirar agora, né, gente? Peraí. Muito obrigada, Eduardo e Marcela. Eu estava fazendo o papel de guardiã do tempo, então peço desculpas aqui, para que a gente possa dar a oportunidade dos facilitadores também compartilharem suas experiências. Claro. Então, agora eu vou convidar a Pabline Souza a compartilhar um pouco da sua experiência como facilitadora. A Pabline é usuária do CAPES 2 e tem atuado como facilitadora aqui nos grupos de ajuda e suporte mútuo também. Pabline, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Quero agradecer o convite. Pode habilitar o seu vídeo, Pabline, por favor. Desculpa te interromper. Como? Eu estou vendo, Pabline. Tá? Então tá, jóia. Obrigada. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Eu quero aqui agradecer o convite da OPAS, né, em participar dessa live. Meu nome é Pabline Souza, né? Sou brasileira, tenho 29 anos, sou solteira e sem filhos, né? Sou usuária do CAPES 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui de Boa Vista, Roraima, há 8 anos, né? Em caráter intensivo. Também sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Roraima, do 6º semestre. Eu toco violão, guitarra e contrabaixo, né, na minha igreja, e atualmente estou desenvolvendo um projeto de rádio WhatsApp, chamada Rádio Efatá, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Bem, desde 2008 eu fui diagnosticada, né, acometida, na verdade, por uma depressão profunda, quando eu ainda morava em Imperatriz do Maranhão. Estava cursando, inclusive, enfermagem na Universidade Federal do Maranhão. Então, a cada ano que passava, eu só piorava, né? Pois eu não reconhecia a condição que eu estava. Eu precisava de tratamento, né, para eu poder melhorar. Então, depois que eu me mudei para cá, para Boa Vista, né, em 2013, foram internações sucessivas, né? Todos os anos eu sofri internações, né? Vivia de surto em surto. Então, quando foi em 2019, agora recentemente, então veja bem, de 2008, né, até 2017, eu nunca aceitava, né, tratamento, tomar medicamento, psiquiatra, psicólogo, terapia, nada disso, né? Eu sempre ficava focada em ter um título, em ter uma formação, um bom emprego, desenvolver pesquisas científicas e tudo, mas devido à minha condição mental, né, eu não tinha suporte para ir adiante, né, com meus projetos, porque sem saúde, né, não adianta, a pessoa pode ter tudo, mas não progride, né? Então, em 2017 eu assumi, eu digo, não, realmente eu preciso de uma ajuda, né, profissional em todas as áreas. E foi aí que, mesmo sendo usuária do CAPES desde 2013, mas eu nunca cumpria, né, o protocolo, né, de tratamento, né? Era mais uma maquiagem que eu vivia. Mas aí quando eu realmente decidi, né, participar das oficinas, né, das terapias, dos psicólogos, das consultas psiquiátricas, tomar os medicamentos, né, dar um afastamento para todas as minhas atividades em meio acadêmico para poder me recuperar, foi aí que eu comecei a desfrutar, né, verdadeiramente da minha vida, né? Comecei a progredir, a ir para o estágio a gente chama de estável, né? Então, como eu conheci a OPAS, né, em 2020, né, já esse ano, em janeiro, né, no início desse ano, eu fui indicada pelo CAPES 2, né, mais especial
especialmente, né, pela minha terapeuta, né, a Tayana Sabina Oliveira, para participar do projeto da OPAS como facilitador de grupo, né? No início eu não me sentia capaz, né? Eu achava que eu não tinha condições de estar como facilitadora, mas fiquei sabendo que iria ter, né, uma capacitação primária, né, para a gente poder saber como atuar como facilitador, né? Então, o que seria o facilitador de grupo, né? Já foi bem explanado, né, pelos nossos supervisores, né? Então, facilitar estar na frente do grupo, né, de ajuda e suporte mútuo, organizando dinâmicas, temas, né, para que venham ocorrer durante a reunião do grupo, né? Então, o papel do facilitador é como um curador ferido, né? Diferente dos grupos terapêuticos, que tem um especialista que coordena ali o do grupo e vai estar fazendo os apontamentos. Já o grupo da OPAS, ele é definido, né, pelo fato de ter a questão da mutualidade, né? Que não tem aquela hierarquização, né? Como o professor Eduardo falou, né? Pois baseado no grupo Alcoólicos e Anônimos, né? Lá em 1970, se não me engano. Então, tem o curador ferido, que ele está em processo de tratamento, mas ele também já está servindo como um apoio para outras pessoas, porque ele já está sabendo como lidar com aquele sofrimento, aquele processo que ele está vivendo. Então, ele tanto vai ajudar como vai receber também de outras pessoas, né, a partir do compartilhamento, né, das experiências de vida, né, de cada um, né. Então, no início, os grupos eles foram projetados para serem em caráter presencial. A gente recebeu todo o suporte, toda a capacitação de início, né, porque a capacitação ia sendo, né, à medida que os grupos fossem sendo desenvolvidos, mas aí teve, né, esse boom, né, da pandemia, e a gente a OPAS, né, teve que repensar o projeto para atender a demanda, né, para o projeto não ficar estagnado, parado, em decorrência do que a gente está vivendo hoje, e inclusive seria um ponto principal, né? Porque o que a gente está vivendo hoje, esse isolamento social tem deixado muitas pessoas em caráter de solitude, né? Não é solitude, é solidão mesmo, né? Tem pessoas que têm, como é que eu posso dizer, tem ficado, às vezes, em caráter estagnadas, assim, elas não têm conseguido, né, viver a vida normalmente, né? Então tem às vezes desenvolvido um estresse, né, em decorrente de tudo isso. E aí, por conta disso, né, dessa questão dos grupos virtuais, a gente teve outros desafios maiores, né, por conta, inclusive no grupo que eu estou desenvolvendo, né, que eu estou na frente, ele está sendo 100% virtual, né? Então, eu estou em 3 grupos, né? A gente resolveu dividir para não ficar pesado, né? Então, às vezes a gente faz a reunião com 4, 5 pessoas, em vez de fazer com 10, 15, né? Devido à conectividade aqui da internet aqui em Boa Vista, o sinal não é muito bom, né? E quando chove, aí fica bem... então, a gente teve outros problemas em relação à divulgação, que a gente queria fazer na universidade, nos grupos de sala, e a gente não teve como sair para divulgar o projeto. Então, foi feito tudo também de forma virtual. Deixa eu ver mais. Então, os desafios dos facilitadores hoje em relação, tanto o caráter dentro dos abrigos como virtuais, é em relação a estar sempre sensível, né? Aquilo que os participantes estão trazendo para a
para a gente saber que tipo de dinâmica, de tema trabalhar, né? Abordar, que tipo de texto, música, né? A gente está trazendo para os grupos para poder desenvolver, né? Porque às vezes, quando a gente não está atenta a essas questões, a gente acaba trazendo algo que não tem interesse deles no momento de desenvolver, de conversar, né? Porque o foco desse grupo, do facilitador, não é dar soluções, não é trazer soluções para gente. Pelo contrário, o foco do facilitador é estar ali mesmo só como mediador de conversas, de compartilhar experiências de vida, deixar a pessoa falar, desabafar, né? A gente aprender com as estratégias das pessoas que estão fazendo para lidar com aquele problema, com aquela situação, né? Então, a partir da fala de cada um, né, a gente acaba pegando para a gente o que a gente precisa, né? De igual a outra, eu faço meditação assim, a outra, não, eu gosto de escutar uma música, eu gosto de dançar, eu gosto de escrever. Então, cada um vai estar trazendo algo, né, para estar somando com a gente. Bem, então, observa-se que a realização desses grupos, né, que a gente tem realizado, né, apesar de não ser em caráter presencial, né, alguns, tem sido de grande importância nesse período de pandemia, né, que as pessoas, né, estão nesse processo de isolamento, né, sentindo-se sozinhas, às vezes entediadas, né, então tem sido de muita importância, né, para a gente poder estar exercendo a nossa saúde mental, né, e permanecendo ali sã, né? Então é isso na minha fala, né? Eu só tenho a agradecer ao UPAS, né, ao MS, pela oportunidade de estar na frente, né, desses grupos, né? Tenho aprendido muito, tenho, né? Obrigada. Muito obrigada, Pabline, por compartilhar sua experiência e todos os aprendizados aí que você já está conseguindo processar e compartilhar com a gente. Eu vou passar a palavra agora para a Leane Torres. Leane Torres é mulher indígena, professora e defensora da cultura e também está atuando como facilitadora de um grupo de ajuda e suporte mútuo. Leane, por favor, a palavra está contigo. Catuquete, Cocotuca, Yatuyaquerara. En primer lugar, pues mi saludo en idioma guarao. De verdad que agradecida con OPA por la oportunidad que me dieron de estar allí como facilitadora. Una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida desde que vine para acá, para Brasil, como migrante. Soy madre soltera, tengo una hija de 8 años y pues vengo de una comunidad que se llama Navasanuca, del Bajo Delta, una comunidad guarao. Para mí, pertenecer al equipo de facilitadores me ha permitido pues tener más conocimiento sobre mí misma, sobre mi cultura, sobre mi pueblo y sobre mi gente, ya que día a día tenemos muchos desafíos en nuestra comunidad. Vivo en Caubanoko, una ocupación que integra aproximadamente 920 personas. Eso es el censo, el último censo que se hizo. Caubanoko es una comunidad que tiene indígenas guarao, indígenas pemones, cariña y pueblo indígena ñepa. También convivimos con criollos que vienen de diferentes estados de Venezuela. Entonces, nuestro mayor desafío cuando comenzamos a trabajar como facilitadores fue en cómo lograr la integración de tantas personas con diferentes culturas, con diferentes conocimientos al grupo de ayuda. Actualmente estoy trabajando en 3 grupos de ayuda. La primera es de violencia contra la mujer solamente para mujeres indígenas. La otra también es de violencia contra la mujer, pero solamente criollas, personas no indígenas. Y la última que comenzamos en conjunto con el señor Reinaldo es el de alcohol y drogas. Básicamente, para ser facilitadores de un grupo tenemos que tener, digamos, el perfil de haber vivido y haber tenido esa experiencia con la cuestión del curador herido.
En mi caso, acepté trabajar con los jóvenes y las personas de alcohol y droga porque siempre he tenido esa curiosidad de conocer por qué lo hacen. Y en el tiempo que hemos tenido trabajando con ese grupo, pues me he abierto más y he empezado a entender a esas personas. Realmente cada experiencia es única, cada historia que cuentan, de verdad que eso marcan la vida a uno y marcan la vida de esas personas de una forma, digamos, positiva o negativa. De parte de nosotros como facilitadores, pues tenemos que estar abiertos a escuchar esas historias y si ellos lo permiten, pues orientar para que ellos pues tengan una vida más sana o por lo menos ellos puedan desahogarse a través de las diferentes experiencias que ellos vayan contando. Por otra parte, en el grupo de mujeres indígenas es una experiencia bastante bonita, ya que anteriormente las mujeres indígenas no participaban en grupos de ayuda. De hecho, esa herramienta de trabajo o ese estilo, digamos, esa estrategia de trabajo era algo muy distinto. De hecho, en nuestra cultura muy poco las mujeres indígenas hablan sobre sus experiencias. Entonces, tener un grupo de apoyo mutuo para mujeres indígenas ha sido hasta ahora algo muy bonito, porque pues ellas han contado su experiencia. Entonces, de mi parte, conocer las diferentes formas de violencia también me ha permitido conocer más mi cultura, porque escuchando tantas historias de esas mujeres me he dado cuenta en ocasiones que desde la cultura, pues también la violencia se ha disfrazado de cultura, pero violencia es violencia. Entonces, escuchar a esas mujeres contar sus historias, a veces me dicen, no puedo hablar en español, entonces yo les digo, hablen en guarao, yo traduzco, ya que mi compañera Yidri es no indígena, ella no entiende el español, entonces hay que hacer la traducción. La integración de Yidri en el grupo de apoyo para mujeres indígenas fue así como que un poco difícil, ya que las indígenas no se abren con personas que no son de su propio pueblo indígena, digamos. Más ahora la aceptación ha ido avanzando y ya la han aceptado como parte del grupo. Entonces ellos hablan en guarao, hago la traducción en español. Y si Yidri habla en español, pues hago la traducción en guarao. Entonces siempre es una experiencia muy bonita cada vez que tenemos los encuentros de mujeres indígenas. Para los encuentros de las mujeres criollas también, de mi parte, pues ha sido muy fácil, ya que soy una persona que salió de su comunidad, que me ha adaptado, digamos, a una sociedad dominante, pero que no he dejado de ser indígena, porque conozco muy bien mi cultura, hablo mi idioma, y relacionarme con personas no indígenas para mí no es nada difícil, porque pues vivo en un mundo pues que me ha tocado relacionarme y convivir con muchas personas. Por otra parte, quiero también mencionar que uno de los mayores logros que nosotros hemos tenido para la parte indígena, para el grupo de ayuda de mujeres indígenas, es que ellas anteriormente no han tenido un espacio, digamos, para aprender a leer y a escribir. Entonces, en nuestra comunidad, cuando nosotros empezamos el grupo de ayuda, le pedimos a ellas que firmaran la asistencia. Y yo tampoco sabía que ellas no sabían escribir su nombre. Últimamente están viendo clase en las noches. Están aprendiendo a escribir su nombre en letra mayúscula, en letras muy grandes, pero sé que están haciendo el intento de escribir y sé que lo van a aprender, pues muchas ya escriben su nombre y eso es un logro bastante importante. De igual manera, me gustaría mencionar que gracias al grupo de ayuda de todos los participantes he notado que ellos al principio pues tenían una posición así como que muy reservado de no participar en las actividades comunitarias. A veces invitarlo al grupo de ayuda fue así como que con el miedo de desconocer para qué es. Y de pronto empiezan a ir con la curiosidad de saber y ahora pues es muy fácil, están muy pendientes de las horas
del día de cuándo vamos a hacer el grupo de apoyo. Y realmente ese momento pues, de habla del grupo de apoyo es bien importante porque ellos tienen esa posibilidad de ser escuchados. Y en medida de ser escuchados, pues se sienten valorados como personas, ya que pues alguien o un grupo de apoyo de varias personas lo escuchan, comparten experiencia y cuando ellos lo quieran, pues reciben orientaciones también. Para mí, en lo personal, pertenecer al grupo de facilitadores, pues me ha hecho pues, un crecimiento personal bastante grande. Agradecida con Dios, y en este momento pues recuerdo el dicho de la profesora Iris, no sé si ella estará acá, que eso me ha marcado, ya que dice que uno no está en un lugar por casualidad, sino por una causalidad, es decir, que todos estamos en un lugar donde tenemos que estar. Y si hoy formamos parte del equipo de facilitadores de OPA y somos lideranzas comunitarias, es porque tenemos que estar allí. Y si estamos allí es porque debemos hacer las cosas para ayudar a la gente, para ayudar a la comunidad y ayudar a los participantes. Creo que ese espacio es bastante importante. De igual manera, pues, para mí... además de lograr que ellos puedan integrarse a la comunidad a nivel individual, he visto que han subido mucho su autoestima, ese sentido de confianza a la comunidad y a nosotros. Entonces, y es muy fácil ahora animarlo para cualquier actividad comunitaria que se haga. Eso de verdad que me hace sentir muy bien, ya que también en el grupo de apoyo he notado que ha crecido ese sentido de empatía, digamos, de entender al otro, de sentir solidaridad hacia la otra persona que está viviendo y decirle, tú no estás solo porque yo también viví esa experiencia. Entonces, son experiencias bastante bonitas. Creo que eso marca la vida de cada uno de nosotros, ya que venimos de un país, pues hemos migrado de una forma masiva por la situación del país. Más acá estamos y nos enfrentamos a otros desafíos, y tener un grupo de ayuda donde nosotros podamos hablar sobre nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, también nuestras esperanzas, pues nos hace sentir que venimos acá, estamos aquí es por algo, y pues tenemos esa sensación pues de mejorar nuestra condición de vida aquí o en cualquier estado de Brasil. Muchas gracias, Leane. Gracias por compartir um pouco de tua história e tantas brilhantes reflexões e lições aprendidas sobre todo o cambio e a potência dos grupos para as mulheres crioulas indígenas e para você personalmente também. Muitas graças. Vou chamar agora o senhor Antônio Centero, indígena oral, Inominati e facilitador do Grupo de Ajuda e Suporte Mútuo. Por favor, Antônio, a palavra é com você. Equipo de OPA. Soy indígena oral. E, por favor, liga a câmera também, por favor, queremos vê-lo. Dá para ver, Eduardo? Eu estou vendo também. Ah, está Sim, bem. estamos vendo. Por favor, Antônio. Soy Guarao, del estado de Tamacura, una comunidad que se llama Winiquina. Quiero también hablarle un poquito de mi idioma, porque en Venezuela es una ley que uno tiene que hablar Guarao porque es nuestro idioma. Ini me voy Antonio, estoy más o Winiquina, estamos piquinija brasileco
OPA Coyotá facilitador Mónica. Masaba ya que era hoy tú, acabo de decir que yo soy indígena guarao del estado de Tamapura, en la comunidad donde vivo es Buriquina, y participo como un facilitador aquí en Brasil en el equipo de OPAS. Mi experiencia aquí en el trabajo de OPA, dentro de OPA, ha sido muy buena. Más que todo, principalmente, mi persona y mi familia, y también a la comunidad del pueblo indígena. Mi experiencia, estoy viviendo, es una experiencia demasiado muy grande y me ha gustado estar trabajando siempre como facilitador, y porque en verdad hay mucha gente que viene de migrante, y ellos necesitan de un apoyo mutuo. Y dentro del trabajo tenemos reglas, tenemos discusiones, experiencia. El apoyo mutuo está compuesto de dos personas, que es el facilitador y el guardián. Entonces, cuando estamos en el trabajo, o sea, en el grupo, todas las personas participan, cuentan su historia. Muchos se recuerdan de los familiares ya fallecidos y algunos lloran, Entonces, eso a mí me hace también, me pega mucho, pues como indígena también, y compartimos ese dolor con ellos. Y ha sido muy bueno, porque ellos desahogan, ellos sueltan eso que tienen por dentro. Me da porque, imagínate que ahorita me estoy sintiendo también como ellos, pues, porque yo lo he vivido con ellos. Ellos han contado su sufrimiento, sus discriminaciones, muchas cosas, que no es fácil, que de donde ellos vienen, de un país emigrando, eso es demasiado muy fuerte, porque ellos abandonan a todos, abandonan su casa, familias, abandonan su tierra. Entonces, el sufrimiento que tienen por dentro, en la mente y el corazón, ellos desahogan. Los beneficios es muy bueno también, primeramente, es bueno porque para mi familia y también para la comunidad indígena guarao, en cuanto para los participantes, es muy importante beneficio, porque ellos a veces cuando recuerdan los tiempos pasados, todas las cosas que han dejado atrás. Entonces, el objetivo y la característica principal de los grupos ayuda mutuo. La actividad de estrategia de empoderamiento. La ayuda mutua tiene como objeto principal reunir y escoger todas las personas que viven en situaciones comunes como implica sufrimiento y fragilización, como tener una enfermedad crónica o una discapacidad y trastornos mentales, que lo han vivido y solamente en la experiencia difícil que aplican discriminaciones, difíciles que aplican discriminaciones con estima o opresión, con el objetivo de reconocer esta vivencia como de ser persona en pleno de derechos y con potencial para el desarrollo junto a las diferentes estrategias de empoderamiento. Tener la oportunidad de hablar personal, de desahogarse, sobre todo lo que nos incomoda emocionalmente, y acogerse y tener apoyo y reconocimiento por los otros participantes del grupo.
Me siento muy contento por participar como sí, facilitador en la OPA. Y yo creo que todavía hay mucha tela que cortar, como digamos un dicho que dice, porque ahora que hace mucho, que nosotros hacemos mucha falta para los hermanos guaraos, porque ellos necesitan más apoyo mutuo de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Antônio. Gracias por compartir tu experiência e a importância do grupo para os Guarau, também compartilhar um pouco sobre a experiência de imigração e de todo este câmbio. Eu vou chamar agora a Yulimar Alarcón, que é médica e facilitadora do grupo de ajuda mútua. Hoy, buenas tardes. Ante todo, gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Lo que puedo decirle que mi experiencia como facilitadora, tengo 39 años, ya hacía vida en el Comité de Salud, moro en un abrigo, en el abrigo Rondón 1, y ya tenía como que esa experiencia con la parte de salud, más no con la de salud mental, y estoy muy agradecida porque es totalmente revolucionario el tema de salud mental en grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros somos inmigrantes. Solamente la migración como tal es un efecto traumático para cualquiera. El que diga que vivir con 860 personas, compartir comedor, compartir baño y decir, no, yo no tengo problemas, es mentira. Entonces, ¿cómo crea OIM y ACNUR o algún tipo de fundación un atendimiento psicológico individualizado? No se puede, porque somos demasiadas personas. Son 860 y pico historias que hay que contar con dificultades, con traumas, con muchísimas cosas. Los grupos de apoyo facilitan que a partir de la experiencia de cada persona, las personas se den cuenta que no están siendo los únicos que pasan por esos traumas, que son los únicos que tienen una historia parecida y hacen empatía. Así nos vamos ayudando poco a poco en el trayecto, nos ayuda en el día a día, en el estrés, en el tipo de desahogo, en el no pensar que estás perdido y que eres el único que estás pasando por ese tipo de problemática. Luego comenzamos a hacer lo de soporte de apoyo mutuo, que son actividades donde las personas se entretienen en otras actividades extracurriculares. Ya no es un grupo de apoyo cerrado donde estamos, como quien dice, totalmente escondidos o bajo una protección, sino que es al aire libre, donde podemos disfrutar, donde podemos distraernos. Actualmente, con lo del COVID-19, las personas crean mucha ansiedad y mucho estrés porque nuestro mundo se paralizó, no tenemos nada que hacer, y tenemos un grupo de apoyo que se llama Combatiendo la Cuarentena, donde pensamos por un momento que como íbamos a hacer tejido, iba a ser poco las personas que iban a ser atendidas allí. Resulta que creció el grupo y tenemos 20 personas con distintos tipos de edades, distintos tipos de problemáticas, que se reúnen en grupos de 5 a 5, porque obviamente tenemos que cuidar el protocolo de prevención del COVID-19, y tenemos una voluntaria o una facilitadora que a nivel de instructivo, que es la que nos enseña a tejer. Nosotros tuvimos la iniciativa de que nos dimos cuenta que 2 personas como dupla es imposible encargarnos de la cantidad de personas. Y así que invitamos a otras personas a que nos ayudaran como un voluntariado, donde ellos también aprenden, donde ellos son parte también del grupo de soporte,
donde ellos comparten muchísimas también experiencias. La parte también importante es que las personas se desahogan, que comparten sus experiencias, su día a día. Nosotros manejamos el grupo de enfermedades crónicas. Obviamente, con lo del COVID-19 no hay un atendimiento fluido, donde las personas se preocupan porque no consiguen medicamento, porque no consiguen atención médica, y en ese momento, en el espacio de grupo de apoyo mutuo, hablamos sobre sus problemáticas, intentamos brindarle, como quien dice, un apoyo moral y averiguar si hay algún tipo de medio. Sabemos que el grupo de apoyo mutuo no está hecho para resolver los problemas de las personas. Estamos claros que solamente es un grupo de desahogo, es un grupo para que las personas se ayuden a liberar un poco su día a día, aprendiendo a convivir con ese tipo de dificultades. También yo tengo 3 hijos de distintas variedades. Tengo una hija LGBT, tengo todos adolescentes, un hijo que pasó por cáncer, linfoma, no-Hodgkin, tiene ahorita problemas renales, y como quien dice, eso me da otro punto de vista de saber lo difícil que es tener una persona enferma, las dificultades que pasan las personas al ser discapacitadas en un abrigo, porque no es lo mismo tener un día a día cuando están todos tus sentidos en perfectas condiciones para ir a un baño, para meter para andar con la silla de rueda, para ir al comedor, para estar, como quien dice, en todo ese tipo de dificultades. Y a mí me parece muy importante que nos hayan podido dar la oportunidad a las personas, a los abrigados, de participar como facilitadores y darnos la experiencia de poder participar en la comunidad, de ayudar a nuestra propia gente, de entender esas historias que algunas veces ni siquiera nos enteramos que existen, porque a la final estamos aislados de nuestros propios problemas. Entonces te das cuenta que no eres el único que estás luchando por ese algo, por querer establecerte, que lamentablemente bajo la problemática ahorita del COVID-19 nos crea muchísima más ansiedad y necesitamos más de ese apoyo de salud mental, que sería bueno que alguna ONG la pusiera también en práctica para que siguiera creciendo el proyecto piloto que, gracias al profesor Eduardo, la profesora Marcela, Catarina, Kemi, nuestra coordinadora Patricia, nos han ayudado a fortalecer, más allá de la capacitación, darnos la oportunidad de la práctica con nuestros grupos de apoyo mutuo. Las personas están un poco tristes porque ya vamos a cerrar el proyecto y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo les digo, bueno, seguir adelante, igualito podemos seguir reuniéndonos para seguir hablando, como una reunión cualquiera, pero ya obviamente bajo otros parámetros. Pero en verdad es muy interesante porque creas empatías con las personas, creas una familia donde estás en una tierra ajena, donde te sientes solo, donde no sabes qué hacer, donde la problemática como inmigrante no es solamente el idioma ni la cultura, sino son muchísimos aspectos. Has dejado tu casa, tu hogar, tus costumbres, tu comida, y no sabemos qué hacer. Y realmente vivimos bajo un estrés de no saber qué es lo que viene mañana, porque nuestra vida es totalmente inestable, no tenemos un futuro cierto, y este tipo de actividades nos ayuda a tener una esperanza más adelante. En verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado a todos. A mí en lo personal me han hecho crecer muchísimo. Profesor Eduardo me ha enseñado a hablar más lento, que eso es bastante en mi caso, y también me han enseñado a entender que ser inmigrante no está mal. De hecho, yo nací siendo inmigrante y a la final tenemos que luchar y tenemos los mismos derechos que las personas que nacieron acá.
pero tenemos que aprender todavía de sus leyes, de sus cosas, de su cultura, y aprender a tener respeto mutuo entre todos, respeto social, respeto religioso, respeto de cultura. Y, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yulimar. Gracias por compartir tu experiencia, las estrategias de afrontamiento para el COVID y toda esta dimensión de la solidariedad mutua entre las personas, las culturas. Muchas gracias. Nós vamos passar agora a abrir para discussão, para conversa, para continuar as trocas, e gostaríamos muito, então, que quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, pudesse colocar aqui o seu nome no chat, e estamos abertos a esta roda de charla agora, essa roda de conversa. Algum dos participantes, apoiadores que têm apoiado bastante o projeto, gostaria de falar, ou também temos outros facilitadores conectados aqui, estamos abertos para conversar e acreditamos muito na importância dessa troca com todos vocês. Voy a poner algo sobre lo que es el desafío de la pandemia de la enfermedad del COVID. El desafío de nuestro grupo es porque la enfermedad COVID no nos hace juntarnos mucho y tampoco abrazarnos, y muchas cosas pues, que hace que esta enfermedad hace muchas cosas que no podemos estar en conjunto, y para mí eso no me está bien, porque eso es una enfermedad muy peligrosa. Entonces hay que hacerlo de esa forma, mantenerse entre 2 metros o 1,5 metros. Entonces para mí eso me hace poner un poco desacuerdo sobre eso, pero de todas maneras hay que cumplir porque es una regla de esa enfermedad. Entonces, nosotros los guaraos, de los indígenas, ¿no?, estamos enfrentando esta enfermedad y ahí estamos en la lucha y luchando, ayudando a los otros hermanos indígenas guaraos de la comunidad de Picolandia, en el abrigo. Más que todo la prevención, usamos la prevención, buscamos los agentes capacitados la gente capacitado de los refugios, y ellos hacen su trabajo, pues, o menos de la prevención, qué se puede hacer con un enfermo de COVID, a dónde tenemos que acudir, tenemos que buscar, acudir a un doctor, un enfermero, llamar a una ambulancia. Entonces, todo eso es un desafío. Yo, por lo menos, quería decir esto. Muchísimas gracias.
Bueno, también quería compartir con ustedes que cuando comienza el tema de la pandemia del COVID-19, nosotros estábamos en nuestra comunidad esperando, digamos, las orientaciones para comenzar con nuestro grupo de ayuda. Entonces, se presenta el COVID y tuvimos nosotros que adaptarnos a la necesidad. De grupo de apoyo fuimos a ser como promotores comunitarios de salud. En mi caso, trabajé con cada uno de los caciques, primero con los niños, luego con cada familia, porque teníamos que evitar que dentro de la comunidad hubiera un foco de contaminación bastante grande. Entonces, para la parte de los indígenas era un tema bastante desconocido, era un tema nuevo y no lo aceptaron como un virus, sino que decía, eso es un espíritu, es un jebu que llega y luego se va. Es como que la enfermedad va de paso. Entonces, en nuestro caso, ya como promotores comunitarios de salud, que tuvimos que asumir ese papel en ese momento, decíamos que eso no era un jebu, que era un virus. Incluso se hizo la charla de la prevención mostrándole lo que es, digamos, la estructura física del COVID, cómo estaba formado, dónde estaba el virus como tal y cómo se contagiaba, pues de esa manera para poder prevenir que ellos tuvieran esa enfermedad. Por otra parte, pudimos notar que muchas personas hicieron caso a lo que nosotros decíamos y dejaron de salir a la calle. En cambio, otros dijeron no, esa es una enfermedad que no existe. Si nosotros no lo vemos, no existe. Entonces salían a la calle. Estaban totalmente desprotegidos. Pero dentro de la comunidad de Cahuanoco, en apoyo con todas las lideranzas, se hizo medidas de protección. Se instaló un lugar para el lavado de manos. Hasta ahora, para el desayuno, almuerzo y cena es obligatorio lavarse las manos. Cuando estén entrando dentro de la comunidad, lavarse las manos también como una forma de prevención. Entonces, el tema del COVID-19 fue algo como que nos cambió un poco la planificación que teníamos, porque tuvimos que adaptarnos, más sin embargo, pues ha sido importante e interesante para cada uno de nosotros, ya que en mi caso, pues no presenté ningún síntoma de COVID, pero dentro de la comunidad hubieron muchas personas que tuvieron síntomas de COVID y no se realizaron ningún tipo de examen. Entonces, hasta ahora no sabemos si era realmente esa enfermedad o era otro virus que estaba pasando por la... Entonces, aquí estamos. Hasta ahora seguimos allí en la comunidad, digamos, abiertos a cualquier situación que pueda presentarse y en alerta, porque en nuestras manos está proteger la vida de las personas que viven allí. Obrigada, Antônio e Leane, pelas complementações. Eu vou falar um pouco, então, aqui dessa adaptação que a gente precisou fazer, que a Leane mencionou. Nós víamos planejando, né, o projeto ao longo, enfim, de 3, 4 meses, toda a parte de implementação dos grupos, e, de repente, em um mês, devido à Covid, à pandemia, nós precisamos nos readequar e rapidamente nos organizar, e além da atividade como facilitadores de grupo, né, muitas pessoas também estão desenvolvendo as atividades de prevenção e comunicação com a comunidade, que tem sido decisiva, muito importante, principalmente nos abrigos e em ocupações, onde estamos, no Cahuanoco, né, onde estamos atuando. Então, acho que fica aqui também o aprendizado, né, e essa direção também da potencialidade que a atuação de um facilitador comunitário, de um promotor comunitário tem para a promoção da saúde e da saúde mental, entendendo a saúde como parte da saúde mental e vice-versa também, principalmente nesse contexto de Covid, como já foi mencionado, né, pela Yulimar, pelo Antônio, pela Leane também, em que tem havido também um aumento, às vezes, da ansiedade, do estresse,
Então, de alguma forma, os grupos estão respondendo aí a duas grandes, digamos assim, emergências humanitárias, que é a questão da migração e a emergência sanitária da pandemia de Covid. E eu aproveito para deixar aqui o meu agradecimento e reconhecimento a todas as facilitadoras e facilitadores que estão conosco, trabalhando, né, atuando para que as comunidades, as famílias, enfim, que essa rede comunitária seja mais fortalecida. Alguém mais gostaria de falar? Catarina, eu desejaria falar um pouquinho também. Para nós, para mim, para a Marcela, tem sido uma experiência muito legal a gente trabalhar nesse outro contexto que a gente não conhecia, que era o contexto da migração. Nós tivemos de aprender muito, né, sobre o próprio processo de migração, os estresses que eles geram, as novas possibilidades de desenvolver esse projeto, e a gente tem se enriquecido muito, né? E agora, com esse desafio de também trabalhar com a questão da pandemia, tivemos de reduzir o número de participantes dos grupos, porque você tem que fazer grupos presenciais, mas mantendo a distância social, as pessoas com máscaras, os grupos idealmente seriam um pouco maiores do que 5, 6 pessoas, né? Mas nós tivemos de nos adequar, então fizemos uma readequação e temos essa perspectiva, assim, esse projeto, em tese, ele dura 1 ano, né? Começamos, em tese, deve terminar agora em julho, a gente luta por uma certa... prolongar por um tempo ainda, não temos essa perspectiva clara, mas a gente acha que, para o contexto de migração, e a OPAS e o OMS viram isso, a ONU viu isso, esse é um dispositivo muito potente. E eu acho que as falas que vocês ouviram aqui dos facilitadores são falas muito importantes, e eu agradeço os facilitadores e as facilitadoras que se dispuseram a fazer esse depoimento para mostrar a importância desse trabalho para eles e para a comunidade onde eles vivem, né? E particularmente para os indígenas, né? Que é outra aprendizagem para nós também, mas esse dispositivo é um dispositivo muito potente. Nós estamos agora desenvolvendo no resto do Brasil grupos online, e aí também junto com os usuários dos CAPs, né? Estamos também vendo que é um dispositivo potente também e que talvez continue mesmo depois da pandemia. Mas eu acho que as agências humanitárias deviam pensar e discutir isso. Esse é um dispositivo que pode ser abraçado e pode ser continuado. E a gente tem a esperança de que vocês abracem esse projeto para que essas pessoas e todo o pessoal que está vivendo esse processo em Boa Vista possa continuar com esse dispositivo funcionando. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar essa experiência, de escutar os nossos facilitadores e essa iniciativa, e estamos dispostos a fazer mais, se for de interesse da comunidade. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, ou apenas compartilhar uma experiência? Muitos apoiadores que até pediram, né, que a gente tivesse esse momento, né, de compartilhamento de experiência sobre a própria metodologia dos grupos. Queria saber se tem algum apoiador aí que tem apoiado no dia a dia os grupos também, né, a realização deles. A gente sabe que é um apoio essencial, fundamental. Então, queria aproveitar e perguntar se algum apoiador que está aqui com a gente gostaria de compartilhar também um pouco como é que está sendo a experiência
de apoiar os grupos no cotidiano dos abrigos, principalmente, e grupos online também. Mais alguma questão? Catarina, Fablinha aqui. Eu só queria falar, né, que talvez, não sei, se tiver alguma pessoa aqui ou que conheça alguém que queira, né, participar de algum grupo nosso virtual, né, tá entrando em contato com vocês aqui para a gente estar divulgando como entrar no grupo, como participar, né? E às vezes tem alguém aqui que pelo tema, né? Acho que talvez tenha interesse em participar de algum grupo, que a gente ainda tem vaga, né? Para quem quiser entrar especificamente em algum grupo de suporte e ajuda mútua. É isso. Obrigada, Pabline, bem lembrado. A Pabline, então, está fazendo uma convocatória aí, né? Uma divulgação do grupo que ela tem facilitado junto com Madma, Jéssica e outro com a Bianca. Então, se alguém tiver alguém para indicar para participar do grupo online que elas conduzem, para pessoas que estejam num momento de sofrimento, ela está fazendo essa convocação. Depois, Pabline, talvez compartilhe o seu e-mail aí no chat, que alguém possa, de repente, encaminhar para você o nome de uma pessoa que considerem que poderia se beneficiar do grupo. Estamos aqui com algumas pessoas já se despedindo, né? Agradecendo pela webinar, né, que a gente fez, a Viviane, Leila também, Lu, Maiara. Vocês podem ver Valquíria. Então, estão falando ali, parabéns pelo trabalho. Bom, nós estamos, então, chegando no nosso tempo limite. Catarina, posso só, então, agradecer também, antes de você encerrar? Claro, ainda está aberto. Quem quiser pode falar. Estava deixando aí, né? Estava deixando para ver se o pessoal falava, enfim, que eu já falei bastante, mas não posso deixar encerrar sem falar da alegria que é ver o quanto que essa ferramenta faz sentido, está fazendo sentido, né, para as pessoas que estão experimentando ela no dia a dia. A gente teve a oportunidade de ouvir aqui 4 dos facilitadores que falaram com toda a alma, né, o brilho nos olhos, o tom de voz, né, de sentido para eles, um sentido de ocupação, mas um sentido, eu acho, mais amplo, né, um sentido existencial, né, de poder ajudar e ser ajudado. Eu acho que esse dispositivo de grupos de ajuda mútua, ele inspira muito, né, essa ideia do afeto, da emoção, dos encontros, das parcerias, e eu sinto que, sobretudo, o relato dos facilitadores aqui presentes, facilitador e facilitadoras, transmitiu com muita cor, com muito o vivo dessa experiência, né, para eles, para nós. Então, né, é um trabalho construído a muitas mãos, é um mosaico de experiências, e eu sou muito feliz de fazer parte
desse mosaico, de conhecer cada uma dessas pessoas que está aqui. É uma experiência como o Eduardo falou, de aprimoramento profissional, de aprendizagem profissional, mas especialmente de aprimoramento humano. Então, quero agradecer cada um e dar parabéns também, tá? Obrigada. Obrigada, Marcela. Realmente é um trabalho que toca muito a gente. Eu também me junto aí ao seu depoimento. A gente também acha importante agradecer também todas as agências parceiras, OIM, o Acnur, Unicef, enfim, todas as agências que têm estado muito próximas a gente, organizações, Aves, Fraternidade, todos os apoiadores, que têm também apoiado, direto ou indiretamente, esse trabalho, e, sobretudo, aos facilitadores e facilitadoras, que têm demonstrado muita força, né, para a gente continuar atuando aí e fortalecendo as comunidades, as famílias, as relações. Catarina, parece que seria bom que os facilitadores que falaram pudessem também se despedir, se manifestar. Sim. Bueno, para mí esta conversa, este intercambio de experiencia que hemos hecho en el trabajo, muy bueno. Por tal motivo, bueno, mando un saludo a todos, al equipo de OPA, un fuerte abrazo para todos. Me siento contento y, bueno, recibo de parte de Dios la bendición de Dios. Los quiero mucho. A Caterine, a Eduardo, a Kime, que lo extraño mucho, que tengo tiempo que no lo veo, y Marcela. Bueno, de mi parte, recibo un saludo del pueblo Guarao, que ahí estamos cuando nos necesite, estamos presentes para ayudar más a nuestro hermano Guarao. Y todo lo que necesite también lo ayudamos, porque ya tenemos experiencia sobre lo que hemos aprendido de la ayuda y soporte mutuo. Gracias. Un abrazo a todos, un abrazo online, porque nosotros no podemos darle el abrazo físicamente, pero digamos que espiritualmente estamos con ustedes, al profesor Eduardo, a Marcela, a Catarina, a Kemi, a todo el equipo de OPA, a todos los facilitadores que nos escuchan, que nos están viendo en este momento, pues un abrazo de mi parte, pues los quiero mucho a todos, los aprecio de verdad, porque sé que ustedes son guerreros y sé que están haciendo un buen trabajo, de verdad, gracias a todos, un abrazo online, porque físico no podemos. Graças, Antônio Leone. Um abraço também a ustedes, a todos. Yulimar, ¿quiere hablar una última palabra? Bueno, última palabra no. ¿Cómo es eso? Por hoy sí. Agradecidas en verdad por la oportunidad que nos están dando. Espero que esto sea una buena propaganda, por así decirlo, para que las otras ONG en verdad tomen en consideración el proyecto que han formado todos ustedes para nosotros, porque es para nuestra ayuda mutua, para nuestro crecimiento personal, porque gracias a eso entendí que somos como una simiaxis, una simbiosis. Nos realimentamos los unos de los otros y nos ayudamos a curar uno de los otros. Como dice Patricia, juntos somos más fuertes. En verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Graças, Yulimar. Mais alguém gostaria de
fazer alguma contribuição, alguma intervenção? Alguém da equipe? Patrícia, Kemi, Carol? Bom, então eu acho que a gente pode ir encerrando. Volto a agradecer e que seja a primeira de mais sessões, como essa, que a gente possa contribuir com outras sessões e, quem sabe, também convidar outros e outras facilitadoras e apoiadores para expandir e multiplicar essa experiência aí em Boa Vista. Temos mais algumas felicitações. A Keila, que a facilitar a todos, nosotros compañeros facilitadores, excelente su participación, saludos, Catarina, prof. Eduardo, Marcela, graças por ajudar-nos como imigrantes. Patrícia também compartilhou o agradecimento pela presença de todos e todas. Parabéns a todos e todas. Buenas tardes, gracias por la participación, me gustó mucho escucharlo, aprendo cada vez un poquito más. Catarina, todos, felicidad, Dios siempre con ustedes y a seguir luchando y vamos a combatir el COVID-19 para estar en todas las ruas, en los ríos, en los parques y en todas las partes donde podamos el soporte mutuo y todo el grupo compartir con cada uno de ellos. Buenas tardes, gracias, nutrí mucho de mis conocimientos escuchándolo. Felicidades. Graças, Luiz. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Temos representação também do Pintolândia, agradecendo, com o Comitê de Saúde, agradecendo a oportunidade. Catarina, eu só gostaria de dizer que nós estamos gravando essa nossa live e nós vamos fazer todo o esforço de colocar à disposição no YouTube para quem não pôde assistir. Então, não gravamos toda, só a parte inicial. A gente esqueceu de que tinha de acionar a gravação, mas praticamente foram só 5 minutos da sua fala inicial. Então, e a gente vai fazer esse esforço de colocar essa live à disposição para quem mais quiser ver. E avisamos onde vai estar. O link também a gente divulga. Obrigada, Eduardo, por lembrar que assim as pessoas que não puderam participar também possam acessar, né, o que a gente compartilhou aqui.